Em um vilarejo remoto do estado de Guaintal, nos Estados Unidos, existe um lugar que muitos acreditam ser uma porta para o submundo. Estamos falando do Poco do Mel, uma abertura no solo com impressionantes 60 metros de profundidade, localizada na cidade de Ellenspar, no noroeste do país. Desde os anos 1990, esse local tem despertado curiosidade e medo ao redor do mundo, principalmente porque moradores das redondezas começaram a relatar sons estranhos vindos de suas entranhas. Há relatos de pessoas que sumiram nas proximidades do Poco e reapareceram com objetos inexplicáveis em mãos. Não são poucos os que evitam se aproximar, mas também não faltam aventureiros dispostos a desvendar seus segredos. Se você gosta de histórias assustadoras ou mistérios sem seu local, esse é o lugar certo. Vamos contar a história do Poco do Mel, como surgiu essa lenda urbana e quais enigmas já foram revelados sobre sua existência intrigante. Antes de mergulhar nessa narrativa, não se esqueça de acompanhar nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Tudo começou em 21 de fevereiro de 1997, quando o radialista Art Bell, apresentador do programa Quast Toquast AM, recebeu uma ligação inusitada. Do outro lado da linha, um homem que se identificou como Mel Waders afirmou ser proprietário de uma área rural a 14 quilômetros de Ellensburg, do condado de Kittitas, estado de Washington. Segundo ele, em suas terras existia um buraco tal profundo que parecia, não ter fim, repleto de mistérios inexplicáveis. Poco ganhou o nome de Mel justamente por causa desse homem que alegava tê-lo descoberto. De acordo com seu depoimento, a abertura era usada havia anos como depósito de lixo e restos diversos, mas nunca dava sinais de encher. Mesmo quando jogavam objetos grandes, como carcacas de animais ou maquinaria agrícola, o Poco continuava escuro e insondável. Essa característica despertou sua curiosidade sobre o que haveria lá embaixo. Waders contou que realizou diversos testes para medir a profundidade do Poco, mas nenhum deles trouxe resultados conclusivos. Em uma das tentativas, ele desceu uma linha de pesca com peso na ponta. Mesmo depois de usar quase 24 quilômetros de fio, não conseguiu alcançar o fundo. Por isso, passou a acreditar que o buraco era, de fato, sem fim. Apesar de Waders ter popularizado a história, lendas sobre o local já circulavam entre os moradores da região e comunidades indígenas próximas. Antes mesmo de sua ligação para a rádio, o Poco era conhecido como o Buraco do Diabo. A crenca local dizia que o lugar não era apenas profundo, mas também palco de acontecimentos estranhos. Embora um pouco sem fundo pareça algo natural, o buraco descrito por Waders não era obra da natureza. Segundo ele, a abertura tinha cerca de 3 metros de diâmetro e suas paredes eram revestidas de tijolos, como se tivessem sido construídas à mão. Os tijolos podiam ser vistos a aproximadamente 4,5 metros de profundidade. Depois só restava escuridão. Um dos maiores mistérios e que, apesar de Waders afirmar que o Poco ficava em suas terras, ele nunca revelou sua localização exata. Isso tornou impossível qualquer verificação dos fatos que ele relatou. Entre os relatos mais perturbadores, Waders contou que um de seus vizinhos jogou o corpo de seu cachorro morto no Poco. Pouco tempo depois, o mesmo vizinho jurou ter visto o animal correndo pela floresta, vivo, com coleira e placa de identificação. Cal, porém, não o reconheceu. Waders também descreveu fenômenos estranhos envolvendo objetos próximos ao Poco. Segundo ele, metais mudavam de textura quando se aproximavam da abertura. Radios, ao serem levados para perto, começavam a emitir estática misturada com músicas e programas antigos, como se captassem sinais de outras épocas. Intrigado, Waders decidiu realizar mais experimentos. Em uma das tentativas, ele desceu um balde cheio de gelatina a cerca de 457 metros de profundidade. Ao puxá-lo de volta, descobriu que a gelatina estava morna, mas não derretida, como se tivesse se transformado em uma substância inflamável. Além disso, ao gritar dentro do Poco, não havia eco e objetos pesados, como geladeiras ou televisores, desapareciam sem fazer barulho, como se nunca tivessem atingido o fundo. Um dos relatos mais chocantes envolveu uma ovelha viva. Waders amarrou o animal e o desceu a mesma profundidade de 457 metros. No início, a ovelha se debatia e balia, mas de repente, quando a puxou de volta, encontrou o corpo carbonizado. O mais assustador, porém, era uma espécie de corcunda no dorso do animal. Ao abrir a pele, Waders disse ter encontrado uma criatura semelhante a uma foca fetal,
com olhos que pareciam quase humanos. Se isso já não fosse perturbador o suficiente, Waders afirmou que, após encará-lo, a criatura mergulhou de volta no poco. Alguns pastores da região disseram ter visto a mesma criatura descrita por ele. Além disso, Waders alegou que, após esse breve encontro, seu câncer foi milagrosamente curado. Apesar da escuridão e do silêncio que impediam de conhecer o que havia no fundo do poco, Waders mencionou outros fenômenos inexplicáveis. Segundo ele, às vezes coisas estranhas emergiam da abertura, como se o buraco tivesse vida própria. Em uma ocasião, um de seus vizinhos sem fazendas operasse maquinário ou sequer tivesse existido na região. As buscas por registros escolares, certidões de nascimento ou qualquer documento oficial que comprovasse sua passagem pelo estado de Washington não trouxeram resultado algum. Até mesmo os vizinhos que afirmaram tê-lo conhecido não conseguiam fornecer detalhes consistentes sobre sua vida pregressa. Alguns diziam que ele havia chegado à cidade nos anos 1970, outros juravam tê-lo visto décadas antes, mas nenhum conseguia apontar uma origem clara. O único consenso era que, após o desaparecimento repentino de Waders, ou Mel Wadars, ou qualquer que fosse seu verdadeiro nome, nenhuma pista concreta sobre sua identidade foi encontrada. O mistério se aprofundou quando pesquisadores tentaram rastrear as fontes originais dos relatos. As primeiras menções ao poco de mel apareceram em fóruns obscuros da internet no final dos anos 1990, sempre atribuídas a um homem que se apresentava como Mel Wadars. No entanto, não havia gráficos de suas entrevistas, fotografias autenticadas ou testemunhas que pudessem confirmar sua presença em programas de rádio ou aparições públicas. O que existia eram apenas transcrições de conversas, relatos de terceiros e uma série de inconsistências que levantavam mais perguntas do que respostas. Por exemplo, em uma versão, ele afirmava ter servido no exército durante a Guerra do Vietnã. Em outra, dizia ter sido minerador no Alasca. Nenhuma dessas alegações pode ser verificada. A ausência de provas materiais também se estendia ao próprio poco. Apesar das alegações de que o local havia sido tomado pelo governo, imagens de satélite da época não mostravam sinais de atividade militar na área descrita. Alguns entusiastas de teorias conspiratórias argumentavam que as coordenadas haviam sido alteradas ou que o terreno fora camuflado, mas não havia evidências técnicas que sustentassem essa hipótese. Geólogos que analisaram a região apontaram que a geologia local não apresentava características incomuns. Era uma área de floresta temperada, com solo estável e sem indícios de formações subterrâneas excepcionais. Mesmo assim, a lenda persistiu, alimentada por relatos de moradores que juraram ter visto luzes estranhas ou ouvido sons metálicos vindos da direção onde o poco supostamente estaria. O caso ganhou ainda mais notoriedade quando, em 2018, um documentarista independente afirmou ter localizado o poco. Segundo ele, após anos de pesquisa, havia encontrado uma clareira abandonada cercada por árvores mortas, com um círculo de pedras dispostas de forma simétrica ao redor de um buraco coberto por tabuas podres. Ao remover as tabuas, o documentarista alegou ter visto um abismo escuro, do qual emanava um odor fétido, semelhante a enxofre. Ele descreveu ainda ter ouvido um zumbido constante, como se algo mecânico estivesse em funcionamento no fundo. No entanto, quando retornou ao local com uma equipe para filmar, a clareira havia sido completamente limpa. Não restava sinal das pedras, das tabuas ou do buraco. As árvores mortas haviam sido removidas, e o terreno estava coberto por grama nova, como se nunca tivesse sido perturbado. Esse episódio reforçou a ideia de que o poco de mel não era apenas um fenômeno natural, mas algo que desafiava as leis da física e da lógica. Para alguns, tratava-se de uma porta dimensional, um experimento secreto do governo ou até mesmo um portal para outra realidade. Para outros, era apenas uma história elaborada, uma farsa que havia crescido a ponto de se tornar incontrolável. E ninguém podia negar, porém, era o impacto que o relato havia causado. Mesmo décadas depois, pouco continuava a ser mencionado em debates sobre o desconhecido, servindo como um lembrete de que, por mais que a ciência avance, ainda existem lugares e histórias que escapam à compreensão humana. E assim, entre a desconfiança e a fascinação, o poco de mel permanece como um enigma sem solução, um buraco negro na paisagem que, paradoxalmente, parece sugar não apenas a luz, mas também a própria local de realidade. Mas o que mais intrigava não eram apenas as palavras de Godard, mas a persistência com que elas ecoavam, mesmo quando ele próprio parecia ter se dissolvido no ar. Após suas duas últimas aparições no programa de rádio em 2002, o homem que afirmava ter visto o impossível sumiu sem deixar rastros, como se a própria história o tivesse engolido. O que restou foi apenas o vazio de sua ausência, e a pergunta que nunca encontrou resposta. Afinal, quem era ele? Um charlatão em busca de fama? Um homem atormentado por alucinações? Ou,
como alguns preferiam acreditar, o mensageiro involuntário de algo que não deveria existir. O óleo de Melsi, como passou a ser chamado, tornou-se um dos mitos modernos mais disseminados na internet, um daqueles casos em que a falta de provas não enfraquece a crenca, mas a alimenta. Há quem jure ter encontrado referências a poucos semelhantes em antigos registros folclóricos, como se a lenda já existisse antes mesmo de Guadara tornar conhecida. Outros apontam para supostas fotografias borradas, captadas por moradores da região, que mostrariam uma estranha luminosidade emanando das profundezas da Terra. Mas, quando submetidas a análises, as imagens revelam-se apenas manchas de luz refletida, sombras mal interpretadas ou, em alguns casos, fraudes deliberadas. A ciência, por sua vez, e categórica, um pouco como descrito por Goddard e fisicamente inviável. Entre 1970 e 1990, uma equipe de cientistas soviéticos empreendeu o que até hoje é considerado o projeto de escalcar mais ambicioso da história, o Poco Superprofundo de Kola, com o objetivo de perfurar a crosta terrestre até onde a tecnologia permitisse. Eles alcançaram a marca impressionante de 12.262 metros de profundidade. Mas o que encontraram ali não foi um portal para outro mundo, e sim um lembrete dos limites da engenhosidade humana. As temperaturas ultrapassavam os 180 graus C, as rochas perdiam sua solidez sob pressões inimagináveis, e os equipamentos simplesmente não conseguiam avançar mais. A escaracal foi interrompida não por falta de recursos, mas porque a própria Terra parecia resistir à invasão. Se um projeto financiado por uma superpotência, com tecnologia de ponta e centenas de especialistas, não conseguiu ir além desse ponto, como um pouco artesanal, escavado em uma região remota e sem registros geológicos compatíveis, poderia atingir profundidades ainda maiores e, mais do que isso, abrigar algo que desafia as leis da física? A resposta, para a ciência, e clara, não poderia. E, no entanto, o mito persiste. Talvez seja justamente essa contradição que o torna tão fascinante. Em um mundo onde quase tudo pode ser explicado, medido ou desmistificado com um clique, o olho de Melsi representa o último refúgio do inexplicável. Ele não precisa de provas para existir, porque sua forca está na dúvida que instiga, na curiosidade que desperta, no medo ancestral de que, lá embaixo, nas entranhas da terra, algo ainda esteja à espreita. E, enquanto houver quem olhe para um pouco abandonado e se pergunte o que realmente há ali, a história continuará viva, não como um fato, mas como um espelho de nossos próprios limites. Porque, no fim das contas, o verdadeiro mistério pode não estar no que o pouco esconde, mas no que nós, como seres humanos, somos capazes de acreditar.